Pois muito que bem, o jogo tem reviravolta, então pega a pipoca porque tá babado. Quem acompanhou o vídeo mais cedo viu eu contando todos os detalhes do que rolou na madrugada, incluindo a conversa que a Bárbara teve com o Rodrigo, onde ela defende a Jade, coloca o ponto de vista dela, vai lá, conversa com a Jade também, mas não revela os votos que já sabe. A Jade também sabe de alguns votos e também não revelou pra ela. Ou seja, elas são próximas, se defendem, mas não ficam fazendo o famoso leva e traz dos grupos que participam, tá? Acontece que foi durante a madrugada também que a Bárbara chegou a conversar com o Arthur Aguiar e com o pessoal do VIP, meio que confabulando com eles e falando também sobre o jogo. Ela chega a revelar pro Arthur que acredita que o Lucas vai ter 2 votos, né? Que ela já sabe que ele pode ter alguns votos. Aí o Arthur quer saber mais detalhes disso, né? Pra saber se eles conseguem somar votos pra fugirem do paredão. O Arthur tá com muito medo de ir pro paredão, acha que ele é um grande alvo, então por isso ele tá bem preocupado. A Bárbara também sabe que corre risco caso exista o contragolpe do mais votado da casa. E ela chega a falar isso pro Thiago Abravanel também, deixando claro aí que a casa pode empatar, que ele, Thiago, vai ter que desempatar, mas que no caso seria uma decisão fácil para ele, porque seria, na opinião dela, o Douglas e alguém que o Thiago não seja tão próximo, então que, obviamente, ele defenderia o Thiago. Pois bem, essa história vai ter uma reviravolta, daqui a pouco a gente já vai chegar lá, tá? O Rodrigo chegou a perguntar pra Nayara se ela ficou chateada pelo Thiago não ter levado ela pro VIP. Ela disse que ficou assim pensativa, mas que os dois já conversaram, que agora tá tudo certo e que eles são amigos aqui fora, mas não sabiam que iam entrar juntos lá e tal, e que essa amizade aqui de fora não vai interferir o jogo deles. Bom, o Rodrigo depois acabou desabafando. Falaram que eu não sou profundo, mas eu tenho carinho. Eu tenho carinho pelo Eli, tô tendo carinho com o Lucas, tenho carinho com a Bá. Não é porque eu não demonstro pra todo mundo que eu não gosto de vocês. Eu sou profundo. Tem gente que você cria carinho só de olhar. Aí o Eliezer revelou que o voto dele vai ser no Douglas essa noite. Douglas, porque ele me tirou da prova. Bom, mais cedo, a Bárbara chegou a dizer pra Jade: eu tenho bastante afinidade contigo, tipo, eu vou querer te proteger e te livrar do paredão, outras pessoas ali já não. Ela já fala logo de cara pra Jade. Aí veio o almoço do anjo, né? O Rodrigo chamou a Bárbara, o Eliezer e o Lucas para participar desse momento com ele. E por lá aconteceu muita coisa. A Bárbara chegou a dizer: eu acho que o maior erro é a gente querer comparar edições e temporadas e ficar preocupando muito com o que tá sendo entregue. Aí o Rodrigo fala que a Jade fica mais no grupo de lá do que de cá. E aí a Bárbara defende mais uma vez. Claro, a menina entra de coração aberto no nosso quarto e quando ela sai, alguém já começa a falar mal dela, já do lado de lá, ela se sente acolhida. A gente odeia ser pré-julgado. E por que julgamos os outros então? Os 3, no caso a Jade, o Arthur e a Aline, eles chegaram depois. Eles não foram privilegiados, porque quando entraram já tinham os grupos. A Jade ainda tá tentando se encontrar. Ela gosta dos meninos porque eles acolhem ela. E quando ela entra no quarto, todo mundo fica falando pra mudar de assunto. E a menina tá sempre com o coração aberto. E ela disse que sim, que vai estar sempre defendendo ela no jogo. Bom, o Eli já disse que acha que o Scooby é forte e o Rodrigo pediu para ele não pensar assim, porque o discurso do Tadeu mostrava uma outra coisa. Ele acha que, na verdade, o discurso do Tadeu pro Eliezer era um alerta para as pessoas começarem a jogar, não dizendo quem tá certo ou quem tá errado. Foi nesse almoço do anjo também que o Eliezer acaba entregando o Arthur. Por quê? Quando o Arthur conta a versão dele da treta com o Rodrigo, o Eliezer tava junto. Então, nesse almoço do anjo, ele entrega tudo pro Rodrigo. Fala que entende também um pouco a versão dele, de que o Rodrigo começou a criticar ele e a brigar porque o Arthur não pensava da mesma forma e que o principal ponto de divergência dos dois foi quando o Rodrigo disse que, né, condena essa história da pessoa dizer que não conversa só porque, né, se conversa com a pessoa não vai votar. Ele não concorda com isso, mas o Arthur acha que tudo bem tu conversar com a pessoa e votar nela depois, mas o Rodrigo não, eles se desentenderam, o Arthur não gosta e por isso fica essa rusga. O Eli conta sobre isso, só que o Rodrigo mais uma vez não aceita. O Arthur chega a contar na versão do Eli que o Rodrigo teria virado as costas e saído a passo quando ele fala sobre isso. E o Rodrigo de fato fez isso. Só que o Rodrigo fica furioso do Eliezer, tá falando sobre essa história e falando o que o Arthur disse. O Rodrigo fica furioso, fica irritado e diz inclusive que o Arthur tá fazendo ele ficar como o vilão. O Rodrigo ainda falou que o Arthur mudou completamente com ele porque ele disse que podia votar no PA.
Aí, minha gente, a Bárbara e o Eliezer estavam por ali, no almoço do anjo ainda, e o Rodrigo fala, ele mudou de um dia pro outro, ele falava comigo, a gente treinava junto, no outro dia ele não olhou mais na minha cara e não quis mais falar comigo. Tiveram 2 cenas e foi muito forte, eu tava com os meninos na academia e ele chegou na porta, me viu e voltava. No banheiro, eu tava com ele e com o Vini, só que ele não viu, aí ele foi conversar com os dois, mas me viu e voltou, disse o Rodrigo. Aí a Bárbara perguntou, é isso porque você falou pro PA que mesmo abraçando ele podia votar nele? E ele, é. Tenso, né? Bom, antes do almoço do anjo, o Rodrigo e o Eliezer falaram na academia sobre outra pessoa. E aí ele conta então sobre essa situação do Arthur Aguiar chegar num lugar e sair pra eles não ficarem juntos e tal. Aí ele fala, teve essas cenas lá e essas cenas que a Laís viu. Ele chegou na academia, me viu e voltou. Por quê? Pra ele sustentar um argumento de que ele não vota em quem ele conversa. E eu que sou cobra, eu parei de olhar na cara. Eu não sou aquele cara que vai conversar. Dá pra ver que o cara tentou arquitetar pra eu ser o vilão, né? Ou seja, o Rodrigo acha que tudo bem votar e conversar, mas o Arthur Aguiar acha que não tá tudo bem votar e conversar. Aí o Eliezer escutou o Rodrigo e disse, ele viu que o grupo das meninas estava um pouco mais forte, o que ele fez foi pra lá pra tentar se encaixar, e mais ainda, ó, o Rodrigo é o foco, ele tentou me colocar como vilão pra algumas pessoas, sumiu, parou de conversar comigo do nada, e ele ainda disse, eu não fiz nada, e o cara me pintou como vilão, pra votar em mim, foi lá se juntar com os meninos e se sentiu protegido, foi pro VIP, não foi excluído de prova, isso de arquitetar, de articular, pra mim, ele tá sendo um personagem. Babado, né? Bom, mas olha só, o Thiago revelou agorinha há pouco que ele pode colocar a Natália e não o Rodrigo. Sim, Thiago Abravanel pode ter mudado de voto. Muito se especulou que o Rodrigo teria de fato conseguido colocar uma plantinha na cabeça dele, né, uma sementinha ali e tal, pra ele ficar o quê? Pra ele não botar ele no paredão, porque ele podia puxar um amigo dele, coisas do tipo. O Thiago até ficou um pouco balançado, tanto que agora ele cogita colocar a Natália. Mas ele só colocará a Natália se o anjo for autoimune. Como o anjo não é muito possível que ele mantenha o voto no Rodrigo. Rodrigo esse que tá achando como certo que vai ter um contragolpe, o que não vai acontecer. Bom, falando na Natália, ela e a Gessilane estavam conversando na área externa, elas estavam falando do queridômetro. Isso porque a Natália ganhou 8 emojis de carinha feliz e aí ela disse que tá pensativa. Só que daí a Gessilane tentou tirar essa preocupação dela. Eu não tenho que agradar todo mundo, assim como lá fora eu não agrado, aqui dentro vai ser igual. Eu não vou receber ali todos os dias 100% de corações. Na minha vida lá fora eu não recebo corações todos os dias de todas as pessoas, nem mesmo das pessoas que são próximas a mim. Tá bom, Jessi, mas você ganhou um dia, imagina eu que tô ganhando a semana toda. A semana passada eu não ganhei tantas carinhas quanto nessa semana, né? E ela foi pro paredão. Aí a Gessilane disse, as pessoas aproveitam da situação para fortalecer e você tem que lutar contra esse fortalecimento. Lutar contra o quê? Ficar fingindo? Disse a Natália. Não é ficar fingindo, é tentar convencer as pessoas. Aí a Natália insistiu. Tentar conversar com o quê? O que eu vou conversar? Eu não tenho nada contra ninguém. E ela, mas às vezes você consegue ganhar alguém a partir de uma conversa. Mas o que eu vou conversar? O que eu fiz pros outros? Se eu tivesse feito, beleza, mas eu não fiz nada. Eu não tenho o que conversar. O clima tá tenso e esses votos abertos prometem movimentar o jogo. Você já sabe, às 8h30 da noite eu vou estar aqui ao vivo com o Dantinhas lá do Twitter. A gente vai falar muito sobre o BBB e vai ser babado. Eu te espero.